Com 4 laterais direitos, sem o goleiro titular e pior, sem Lingardinho. Será que a Inglaterra tem time para bater de frente com outros gigantes europeus de 2020? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e essa é a escalação ideal da Inglaterra para a Eurocopa 2020, que vai acontecer agora, em 2021. Gareth Southgate vem comandando a seleção inglesa desde 2016. Pelo menos desde 2018, o elenco é considerado como o auge do país, nomes de peso no cenário internacional, valores de mercado altíssimos e todos se destacando nos seus respectivos clubes. A geração de ouro inglesa, né? Mais uma geração de ouro inglesa para a lista, que ainda carece de resultados dentro de campo. Pelo menos quando o assunto são conquistas internacionais. A Euro tá chegando e o treinador fez uma convocação um tanto quanto ousada, um pouco polêmica talvez, mas vamos passando posição por posição e assim explicar melhor quais devem ser os titulares e por quê. A escolha do goleiro, que seria uma decisão fácil, foi dificultada pela infelicidade de Nick Pope. O goleiro do Burnley se lesionou há pouco tempo atrás e foi tirado da lista de convocáveis. Jordan Pickford, do Everton, e Dan Henderson, do United, disputam a vaga ombro a ombro. Henderson tem sido um titular com uma certa frequência no Manchester United, pelo menos na Premier League, né? E fez um bom ano. É uma aposta interessante para defender a seleção, um frescor de juventude debaixo das traves inglesas. Mas Pickford fez uma segunda metade de Premier League irreparável. Foi muito seguro, o que deve balançar o coração do treinador. Pickford foi sempre a segunda escolha de Southgate quando não tinha Pope, né? E bem provavelmente se torna a primeira aqui, principalmente em uma competição importante como a Euro. Sam Johnstone, do West Brom, fecha os 3 convocados. Curioso notar que entre os 26 nomes da lista, o técnico da seleção inglesa chamou 4 laterais direitos, o que causou uma certa polêmica entre os torcedores. A questão aqui é que muitos fazem mais de uma função e, com todos em bom momento, faz sentido aproveitá-lo para essa Euro, né? A grande surpresa, porém, foi Alexander-Arnold, que não tinha sido convocado para outros partidos no ano. Trent não teve uma boa temporada no Liverpool, mas mesmo assim Southgate foi criticado quando deixou ele de fora em outras convocações. Agora ele volta à lista do lado de Kyle Walker, do Manchester City, Reece James, do Chelsea e Trippier, do Atlético de Madrid. Olha, talvez a escolha mais difícil de todo o time seja decidir por apenas um lateral direito. Na minha opinião, Trent ainda não volta como titular. Reece James deve ficar como uma opção mais ofensiva e Walker deve ser o nome entre os 11, sendo a principal opção também para terceiro zagueiro, no caso de uma mudança de formação. Com fantásticas apresentações na Champions e na Premier League, essa talvez seja a última grande competição em que o jogador de 31 anos de idade se garante como inicial. A dupla de zaga tem 2 nomes fortes que seriam quase garantidos, Stones e Maguire. A questão aqui é só a situação física de Maguire, né, que está voltando de uma lesão. Esse sim é uma aposta de recuperação que deve utilizar Connor Cody, do Wolverhampton, caso Maguire ainda não esteja 100%. Tyrone Mings, do Aston Villa, fecha a lista da zaga. Na lateral esquerda existe uma briga direta entre Luke Shaw e Ben Chilwell. Ambos foram utilizados durante o ano, mas Southgate deve utilizar Shaw pelo momento, né? Apesar de alternar entre os dois nos últimos jogos da seleção, Shaw foi um dos melhores da equipe nas eliminatórias. Aqui é aquela escolha que todo treinador gostaria de ter. Eu vou de Shaw, mas qualquer opção seria válida. No meio-campo, tivemos um bem diferente nessa convocação, Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. O garoto de 17 anos de idade apareceu na lista da Euro e bem, merecido, viu? O técnico já começa a planejar a continuidade do elenco nos jovens. Bellingham deve ser parte desse futuro inglês. Mas os titulares mesmos devem ser outros. Declan Rice, do West Ham, abre a meiuca numa posição mais defensiva. Outro jovem. E esse deve tomar a vaga que foi por muito tempo de Jordan Henderson. Henderson é outro que, apesar de convocado, sofre as consequências de um ano ruim do Liverpool, né? Aqui no meio temos uma certeza. É impossível deixar Mason Mount na reserva. Podemos facilmente colocá-lo como o melhor jogador do Chelsea na Premier League e em uma fase espetacular encaixa muito bem com o resto do time inglês, né, que tem apenas 22 anos de idade e outro que entra nessa renovação inglesa para a Eurocopa. Sem Lingardinho, para ser nosso meio atacante, que apesar de teve uma ótima campanha na Premier League, né, Phil Foden pode ser utilizado como meia, centralizado, jogando avançado atrás do centroavante. Outra opção seria colocar Henderson para reforçar o meio e avançar Mason Mount, mas eu prefiro com Foden mesmo. Phil Foden foi uma das grandes revelações do futebol inglês de maneira geral, né? Ele na verdade
Já era há um bom tempo aclamado pela crítica, mas finalmente conseguiu uma boa sequência de jogos e foi capaz de mostrar no City porque se falavam tanto dele nos bastidores da Premier League. Montando então o meio com Foden, podemos partir para a escalação do setor ofensivo, que é basicamente Harry Kane e mais 2 jogadores, né? Ninguém aqui tem dúvida que o Harry Kane é titular e se você concorda, se você sabe disso, deixa aquele like aqui no vídeo. Bem, Jadon Sancho deve ganhar de vez a vaga na ponta direita, né? Apesar de não fazer uma temporada sensacional no Dortmund como as anteriores, manteve o alto nível e gosta de prestígio com Southgate, além de, disparado, o favorito em relação a Bukayo Saka do Arsenal. Joga então a grande briga do setor ofensivo para o lado esquerdo do campo. Marcus Rashford, do United, Sterling do City e Jack Grealish, do Aston Villa, que são os que disputam a vaga. Com Sterling e Rashford em um momento ruim, Grealish deve garantir um lugar entre os 11 nessa Euro. O atacante dos Villains está se recuperando de uma lesão, mas é um dos melhores da posição na Premier League e em altíssimo nível, desde 2018, quando o Aston Villa ainda estava jogando a Championship. Fechamos essa escalação com esse timaço da Inglaterra, mas eu vou deixar uma pergunta. Você acha que essa seleção consegue bater de frente com a França, Portugal e Bélgica? Fica bem embaixo pra gente. Não esquece, lógico, de se inscrever e clicar no sininho, pra você não perder nenhuma novidade do canal. E se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.